E um deles é esse que vamos falar hoje, que é o Parque Linear do Ribeirão das Pedras Trecho 3. Antes de mais nada, eu já vou pedir desculpa a pedido do secretário, da secretária adjunta, eles não puderam chegar aqui, eles estão terminando uma reunião no gabinete da secretaria agora e acredito que eles não vão chegar a tempo, tá? Mas é o seguinte, então em 2016 a gente publicou o Plano Municipal do Verde com essa intenção de criar uma série de parques lineares com a intenção de recuperar as beiras dos rios, dar conjuntamente dando uma função social para esses espaços. Por quê? Porque é cada vez mais difícil a gente garantir a proteção das beiras dos rios, das APPs urbanas, contra outros usos, outras ocupações de maneira irregular. E essa função social ela pode ser para esporte, lazer, mobilidade urbana, mobilidade ativa, não motorizada, entre outros. Desses 49 a gente fez um estudo de viabilidade, onde traça um pouquinho as principais orientações de cada um desses parques. Foi tudo com recurso do Fundo Ambiental, que é uma etapa importante para a implantação de projetos de engenharia, E hoje estamos numa etapa um pouco mais avançada, que é a elaboração do projeto básico. Então, para a implantação de fato de um projeto desse, como o parque linear, depois do projeto básico a gente tem que fazer o projeto executivo e a implantação. Estamos no projeto básico onde se define o que queremos nesse parque linear. Então é esse o momento que a gente pode mudar coisas, alterar, conversar, e por isso estamos aqui. Tem uma empresa contratada por licitação, depois se vocês precisarem, quiserem, tem todos os números de protocolo referentes a isso. Ela foi contratada também com recursos do Fundo Municipal Ambiental para a elaboração de 6 parques lineares. Vou só mostrar no mapa. 6 parques lineares que mais ou menos localizados aqui no mapa, a distribuição. A escolha desses 6, dos 49, ela se dá por 2 motivos. Principalmente áreas públicas, alguns parques lineares estão em áreas particulares, daí é outro meio de serem implantados, mas quanto mais porcentagem de área pública, pela facilidade de a gente conseguir implantar com o nosso recurso. 3 parques lineares na Bacia do Ariumas, porque o projeto, inclusive esse é um deles, foi incluído no projeto de macrodrenagem da Bacia do Ariumas, que é um financiamento do BNDES, então com recursos para a sua implantação. Esse, o parque linear do Córrego Proença e o parque linear do Córrego Oriente. E os outros 3 distribuídos em outras regiões da cidade para tentar, nesse primeiro momento, contemplar as diversas regiões da cidade. Então a empresa, a fase dela, ela entregou essa primeira proposta de projeto básico, onde está definido os equipamentos e a disposição deles. Ainda não está no momento de detalhamento, é a segunda fase no final desse mês. Mas antes disso ela fez o levantamento altimétrico, diagnóstico, estudo hidráulico hidrológico, o levantamento arbóreo e cadastral. O que mais? O levantamento topográfico, isso. Então a gente vem conversando com outras secretarias, porque o projeto é no território, então tem uma interface com uma série de outras secretarias. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que é quem aprova os projetos e depois faz a zeladoria por eles. A Secretaria de Infraestrutura, que cuida da macrodrenagem. A INDEC e a Secretaria de Transportes, que é responsável pelo plano cicloviário de mobilidade urbana. A Mata de Santa Genebra, neste caso, está na região do próprio parque. E outra premissa que temos deste programa de parques lineares é que os projetos sejam o máximo coparticipativos. E quando a gente fala coparticipativos é quando a gente tem, através de conversas como essa, ou de outras maneiras, olhar para as pessoas, conversar com as pessoas que moram no entorno desses parques lineares, entender quais são as suas principais demandas e tentar linkar com as diretrizes, os preceitos de um parque linear como esse. A gente, no final de 2024, fez uma primeira, no caso daqui dessa região, uma primeira consulta de maneira online,
foi levantado, né, foi elaborado um formulário online, distribuído, a gente apresentou na Intersetorial Sol, né, Intersetorial Sol, com 66, tivemos 66 respostas, né, todas elas absorvidas dentro do projeto, e agora estamos aqui com essa primeira fase, que é onde a gente ainda tem tempo de pensar nesse projeto e avaliar o que precisa, o que está sendo atendido, o que não cabe, o que não é de interesse da população e como a gente... Só uma pausa, tem um veículo Polo com farol aceso, tá? Se for de alguém, vamos desligar para depois não acabar a bateria. Bom, então, o que a gente passou para a empresa contratada são algumas premissas, né? A qualificação do estudo de vale, a ampliação dos espaços públicos, fortalecimento da mobilidade ativa do município, como premissa soluções baseadas na natureza, tentar o menos possível alterar o relevo, né, desses espaços. O programa da primeira infância campineira também, alinhado com o programa do PIC, com os serviços ecossistêmicos, esses outros exemplos que a gente passou, né, macronagem, etc. Acho que é isso. Então, para não tomar muito tempo de vocês, mas a gente fica aqui, se tiverem mais questões do plano, do programa, um pouquinho maiores, né, guarda-chuva, podem perguntar para a gente. Mas para não tomar muito tempo de vocês, a gente queria passar rapidamente a ideia desse projeto e aí depois, a gente está com bastante gente aqui, a gente pode tentar se dividir, temos impressos os projetos em cada uma dessas mesas e aí a gente se divide com vocês, divididos também, conversando um pouquinho melhor aqui nesses mapas e se tiver muita gente por grupo, a gente pode fazer no telão. O Parque Linear, esse Parque Linear do Ribeirão das Pedras é dividido em 3 trechos, para quem não sabe. Esse é o trecho 3, ele começa depois do fundo do Colégio Rio Branco, ele vai, que é aqui mais ou menos, esse trecho aqui, e ele vai até o Parque Ecológico Hermógenes, próximo da Unicamp. Aqui, em paralelo, está passando a Estrada da Roda, tá? Então, a planta está recortada, mas a ideia é que a rua que passa aqui, a ponte que atravessa o rio, é a ponte que fica na divisa do Colégio Rio Branco. Então tem essa praça, a APP dessa praça, e ela vai acompanhando no que é considerado um parque já implantado, onde tem uma estradinha de terra, uma trilha de terra no meio da mata. Ele atravessa a avenida, eu sou muito ruim de nomes de avenidas, tá? Mas essa avenida do Team Center. Avenida 2. Obrigado. A Avenida 2, atravessa a Avenida 2. Então ele começa na Avenida 1, atravessa a Avenida 2, e aí esse trecho não é considerado implantado ainda, esse é o escopo do projeto. Ele vai continuando subindo, aqui totalmente atrás do fundo de lotes, né? Do fundo do Team Center, do fundo de algumas casas, e aqui depois ele continua beirando uma rua aqui interna do bairro até uma ciclovia existente ali até onde ele faz o retorno para o Parque Hermógenes. Basicamente, com base na escuta dessas 66 formulários respondidos, muito foi apontado que não era de objetivo de vocês, né, quem respondeu, um parque linear como talvez é muito conhecido os parques lineares com uma função social muito evidente, com muitos equipamentos, muitos equipamentos de esporte e de lazer, como talvez é o Parque Linear lá do Vila Garden, na Vila Industrial.
Aqui se apontou muito a necessidade de manter a mata, de trabalhar como uma função de corredor ecológico, até porque temos a Mata de Santa Genebrinha, depois da Avenida 1, temos o Parque Hermógenes, temos alguns fragmentos, temos a Mata de Santa Genebra próximos também, e depois a APP do Anhuns. Então, manter o máximo de função ecológica, preservação, recuperação, manutenção disso, mas também foi apontado que o Parque Linear também é um potencial para a mobilidade, então associado não só à pista de caminhadas, mas ciclovias que conectam as diversas ciclovias que já tem aqui na região, né, principalmente em direção à Unicamp, mas também que vão conectar no futuro, quem sabe, o resto da cidade, né, atravessando a Dom Pedro, conectando o Taquaral e as diversas ciclovias que estão em planejamento implantadas naquele outro lado da pista. Então, quando vocês olham para esse projeto, neste momento parece que nem é um parque linear, porque não tem quase equipamento, por ser uma APP com mais árvores, já está mais preservada, não tem muito espaço. Foi respondido por vocês que não era para cortar nenhuma árvore, então a nossa diretriz que a gente passou para a empresa que foi cumprida é tentar equacionar isso. Então, quando vocês olham em vermelho, eu sei que está longe, vocês não vão chegar muito bem, mas, de novo, quando virem aqui fica muito mais fácil. Em vermelho é a ciclovia, do lado em cinza são pistas de caminhada ou calçada, que normalmente elas estão associadas pela mínimo impacto, né? Em conversas com a IDEC, em alguns trechos, principalmente no começo, a ideia é transformar a ciclovia em ciclorota na rua do bairro, exatamente por não ter espaço no meio-fio para dentro do rio, espaço para passar sem ter uma necessidade de corte de árvore. E aí, só para finalizar, tem 1 ou 2 pontos que a gente encontrou espaço para colocar alguns equipamentos, tá? Eu vou voltar para lá, porque... Então, logo depois do Utility Center, depois que a APP, na beira do rio, deixa de estar atrás das edificações, tem um espaço que não está 100% vegetado, contíguo, né, colado na rua rodoviária, que a ideia é colocar um parquinho ou uma academia, pode ser uma academia de terceira idade ou uma de calistenia, aquela que tem, você pode fazer os diversos exercícios também. Então, mais próximo aqui da Avenida 2, foram indicados a necessidade ou de criação ou de manutenção de algumas passagens, travessias, como essa, que é numa rua sem saída aqui, que ela está até bamba, então prejudica, né, a mobilidade das pessoas e a transposição entre bairros. E aí depois, em amarelo, a gente tem a possibilidade de decidir por uma trilha mais ecológica, talvez até de terra, só por dentro da mata, mas que não tenha nenhuma supressão. E aí no outro trecho, que é mais perto do Parque Hermógenes, então a rodovia da Roda está aqui, e a lagoa do Parque Hermógenes é aqui. Esses vermelhos são série de ciclovias já implantadas, e aqui bem nessa quina tem um espaço possível também de colocar embaixo das árvores algum equipamento, também um parquinho, uma estação para ciclo, estação de bicicleta, uma academia, o que for, a ser decidido aqui. E aí eu vou parar por aqui, acho que já falei demais. A gente teve essa ideia de se dividir, porque fica mais fácil olhar para o mapa e a gente conversar mais perto. Se vocês concordarem, eu vou convidar vocês para a gente ir passando. Se vocês não concordarem e decidirem por outro meio, ou quiserem fazer algumas perguntas antes de a gente se dividir, fiquem à vontade para decidir, não tem uma metodologia fechada, a ideia é a gente conversar. Só queria ver se alguém não assinou a lista de presença. Quem não assinou a presença é importante assinar. E ao final, a gente tira uma foto, todo mundo junto aqui na frente, porque isso aqui também nós temos que prestar conta do Tribunal de Contas, certo? É uma audiência pública, então além da lista de presença, assinar, nós temos que tirar uma foto todo mundo junto para o
assistimos. A minha pergunta é em relação às espécies invasoras, especificamente a leucena. Quando eu cheguei aqui há 30 anos para estudar, não tinha leucena e eu vi amigos plantando leucena com a alegria de que ela era uma promessa da felicidade, da recuperação ambiental. E hoje a gente vê esse parque, né, esse ribeirão que a gente, né, espera ver concretizado o parque, e tantas outras regiões de Barão Geral, e Campinas todas, mas estamos falando aqui desse território, tomadas por espécies invasoras. E muitas vezes são os próprios moradores, na boa fé, mas de boa fé o inferno está cheio, que vai lá e planta uma espécie invasora sem saber o dano que ela vai causar. Então eu queria saber se vocês têm algum plano para recuperar na questão das espécies mesmo, e algum plano para informar a população, porque enquanto a população não souber disso, vai continuar. Se tudo bem, eu já vou responder, porque senão a gente me perco, tá? Vou tentar ser rápido, mas se eu não responder tudo, você depois me cobra. É um problema, está chegando até hoje, eu dizer que está chegando até Goiás, essa leucena. Realmente é um problema. No nosso plano municipal de Rio Verde, tem até um programa que não mudou ainda, sendo bem sincero, mas é erradicação, manejo de espécies invasoras com foco em leucena, que acho que, na minha opinião, pelo menos, é o principal problema das invasoras. A gente não trouxe um mapa, entre aspas, mapa diagnóstico, mas lá está apontando aonde tem, mesmo no caso desse parque, os maciços de leucena, aglomerados de leucena, ou outra espécie invasora, considerada invasora sempre não uma redução que a gente tem em Campinas, mas também tem a níveis federais também. E aí no projeto é que não fica difícil colocar no papel como quer, mas no incentivo vai ter, na hora da implantação do parque linear, todo um manejo para corte de um jeito adequado, né, dessas leucenas e um plantio de nativas. Além disso, a ideia, que eu também não trouxe, a gente ainda está em desenvolvimento, é um plano visual, de identidade visual e plano de sinalização para cada um desses 6 parques, que a ideia, com a sua vocação, e por favor podem dar opinião em relação a isso que eu estou falando agora, de a gente colocar as placas sinalizando o parque, o que tem nesse parque, e no caso daqui, por ter essa função um pouco mais ecológica do que outros, colocar, por exemplo, exemplos de espécies nativas que tem lá. Neste caso, depois eu posso procurar, mas tem uma ou outra ameaçada de extinção que aqui tem, então levantar essa informação para ser mais objetivo. E aí, em conversa com a Coordenadoria de Educação Ambiental, trabalhar a questão da leucena, mas aí não é aqui, é para a cidade inteira, porque é um problema da cidade inteira. E assim, eu sei que moradores também plantam, mas não sei exatamente quando começou isso, mas foi uma prática do poder público também para a recuperação de talude. Foi assim, coisas que a gente fez e negou e agora não sabe como lidar, tá? Ele está vendo a sequência, tá, professor? Eu estou marcando. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Marcela Moreira, sou professora de Sociologia na rede estadual, sou baronense, e na verdade eu tenho algumas perguntas, né? Primeiro, o que vai acontecer com os empreendimentos que já invadiram a área de APP, como o Chile Center e o Colégio Rio das Pedras? Eu acho que a gente tem que entender Rio Branco. Eu acho que a gente tem que... Nós participamos de manifestações, fizemos denúncias no Ministério Público, né, e essas, tanto o Colégio Rio Branco como o Chile Center invadiu a área de APP. Como que a gente faz? Porque a gente está implantando um parque linear, né, e houve grandes movimentações e alterações na área de APP. A outra pergunta que foi falado, né, para não derrubar árvores, na verdade acho que é um anseio de todos nós que somos moradores do distrito, para não derrubar árvore mesmo. Não é só no parque linear, mas em todo o distrito, porque o que mais está acontecendo nessa administração, na administração passada, é tanto a prefeitura como a CPFL dizimar as nossas árvores. E é assim, me preocupa muito quando, por exemplo, se implanta, por exemplo, uma microfloresta, né, que vai demorar anos para ter algum prestador
prestação de serviços ambientais e retira da gente, do nosso distrito, né, árvores centenárias, né, que não tinham problema algum, né, de saúde, né, e retiram essas árvores. Especificamente sobre o Parque Linear, eu gostaria de primeiro entender o que já foi investido na implantação de um suposto Parque Linear em 2010. Porque em 2010, a Prefeitura de Campinas ganhou um prêmio, né, da implantação de um Parque Linear de Ribeirão das Pedras. Isso aqui é a página da Prefeitura, tá? Ganhou como a melhor prática de gestão ambiental em 2010 e foram 31 milhões de reais. E o então secretário era Paulo Sérgio, que teoricamente. Que teoricamente esses 31 milhões de reais foi feito ciclovia, uma lagoa natural para conter enchente, e todo mundo que mora no distrito sabe muito bem como o distrito fica em dias de chuva, e também plantio de árvores. E nós que moramos ao lado, né, aqui do Ribeirão das Pedras, vindo lá do Shopping Dom Pedro, a gente gostaria de saber onde e como foi a implantação desse parque. Foram 31 milhões de reais em 2010, na Prefeitura, na gestão do Hélio e do Paulo Sérgio. Agora comecei a anotar, pode ser. Mas é que a Marcela fez 3, senão eu vou ficar meia hora respondendo, se estiver acumulando. Posso só responder essas 3? É que a minha é inconveniente, né? Aí junto um monte para não Ocupação e responder. APP. Se ele não responder, a gente vai responder, porque eu também quero saber. Em relação à ocupação e APP dentro, próximo do Parque Linear do Ribeirão das Pedras, trecho 3, que é o que a gente está falando neste momento aqui, tá? Que é mais ou menos do Rio Branco, ou Avenida U, até quase colando no Parque Hermógenes. A gente tem o processo de regularização do Colégio Rio Branco em andamento na Prefeitura, que até onde eu sei está em tramitação, né, com a Secretaria de Urbanismo, passa também pela Secretaria de Climas, né, dentro do Departamento de Licenciamento Ambiental, e é um protocolo, é um processo em andamento a ser discutido nesse protocolo. Eu, Gabriel, engenheiro ambiental, que trabalho e coordeno o programa de parques lineares, não vou responder por este protocolo, porque não é o momento, não é porque eu estou aqui, mas convido a quem tiver interesse tentar marcar uma reunião com o nosso gabinete e o nosso diretor de licenciamento ambiental para essa resposta. Também tem outras ocupações, eu vou falar da ocupação, mas do G-Center eu realmente não sei o histórico, porque não sei a existência do protocolo que eu sou do branco. O G-Center tem alguns imóveis, algumas lotes, vamos chamar de lote, hotel e mais algumas coisas. Invadiu tudo. Que tem estacionamento. Um processo de ou regularização ou remoção. A Prefeitura indeferiu, o a ser Ministério feito. Público fez um TAC. Eu só pedi para respeitar a resposta aqui da nossa parte. Que é um processo que deve também passar pelo mesmo rito do que eu citei no Colégio do Branco. Não tem também, jeito. Neste momento, como limite posto, onde temos recursos para elaboração de projetos básicos, e depois, com o recurso do BNDES para a sua implantação, a gente não vai tratar desses dois casos. Corte de árvores no distrito, eu sinceramente eu não vou responder pelo corte de árvores. A nossa Secretaria, a Secretaria Municipal do Clima, ela não é a responsável, ela tem a governança sobre esse manejo. Felizmente ou infelizmente, não sou eu que vou decidir isso. Mas dentro do parque, eu falei dentro do parque porque em alguns casos, em alguns parques lineares, o projeto, principalmente pensando em ciclovia, porque a ciclovia é um equipamento que precisa ser contínuo. Há necessidade de cortes e supressões de árvore. E a gente assume isso, porque senão não haveria este equipamento que é uma ciclovia que também tem seus benefícios. No caso aqui, foi muito apontado nessas respostas, né?
a necessidade, até o próprio diagnóstico aponta, né, esse maciço florestal existente, fez com que essa decisão de a gente tentar ao máximo, em discussão com a INDEC, porque a gente também não é os responsáveis pelas ciclovias ou ciclorotas, para tentar colocar a ciclovia do lado do viário para que tenha o mínimo de impacto possível nessas árvores, nesse maciço florestal. E sobre o parque... não. Em relação às exóticas invasoras, da resposta. O projeto prevê esse manejo das exóticas invasoras, não exóticas não invasoras. A gente entende que o impacto é maior nesse caso, mas as invasoras, a gente prevê esse manejo, principalmente dos aglomerados que a gente percebe dentro desse parque. E respondendo a última questão da Marcela, como eu disse, o Parque Linear do Ribeirão das Pedras é dividido em 3 trechos. O trecho 1, que é do lado do Shopping Dom Pedro, implantado em 2010. Confesso que eu não consegui, eu entrei em 2015. Eu entrei em 2015. Então não conheço o histórico, mas já sei desse prêmio. Não sei dos 31 milhões, sinceramente. Mas ele, no plano municipal do Verde de 2016, ele é considerado implantado porque ele foi. Não estou dizendo que ele está com a manutenção em dia, tá? Estou falando que ele foi implantado. Temos o trecho 2, que é o trecho da Dom Pedro até a Avenida A1, que é a região onde se encontra hoje em andamento o loteamento Alphaville Reserva Dom Pedro, se não me engano. E o trecho 3, que a gente abraçou o que já está considerado implantado, que é da Avenida 1 até a Utility, que parte foi adotada como no programa de adote uma classe pelo Colégio Rio Branco, e ele está sendo realizada a manutenção por eles, tem uma legislação específica para isso. E confesso que eu não sei o nome daquela rua. Depois do Colégio Rio Branco até o Utility, a gente conseguiu convencer a empresa estender o limite do parque para atender esse trecho. É do lado do shopping, do Colégio Rio Branco. Pessoal, eu vou pedir para tentar cada um conseguir fazer uma pergunta, porque já tem 12 pessoas na lista, senão a gente não vai conseguir atender. E antes de passar para o próximo, lembrando que eu entendo essa necessidade, a gente está aqui para responder, mas seria muito importante se a gente tivesse um tempo também para olhar o projeto, porque eu duvido que vocês conseguirem enxergar no detalhe ali no projetor. Então, essa é Boa noite, meu nome é Tércia, eu moro lá há 47 anos e vivi todas as enchentes do Ribeirão. O que eu vejo nesse projeto, não é um projeto, é uma revitalização do projeto que acabou de falar, de 2010, que foi abandonado. Ele teve diversas intervenções, muito boas na época, tá? E amanhou as enchentes provocadas pela implantação do shopping do Pedro. Agora, eles estão horrorosa, e vai ser, o Ribeirão vai ser afetado, já continuar enchendo com esse documento que estão feitos a Dom Pedro. Então, eu pergunto o seguinte, nesse projeto, de revitalização dessa área, ao longo do Ribeirão, vocês esqueceram do personagem principal, do Ribeirão.
aqui em Barão desde 2018 e moro perto do Centro Médico. Aquela ponta norte, ali onde está na prática terminando, tem a ver com a questão do Ribeirão. O Ribeirão ali é estrangulado, enche a Moisés Lucarelli, umas 2 quadras, toda enchente, e enche na Maria Tereza, onde tem a feira. Toda vez que chove forte, ali tem enchente. A gente precisa ter ações com o Ribeirão para frente também. Eu não sei o que fazer, não me cabe, eu não sou dessa área. Mas a gente que mora por aqui percebe esse problema, que tem que ser pensado no Ribeirão, como a senhora falou. Não adianta a gente pensar só nas árvores, que são importantíssimas. Inclusive tem um pinheiro quase caindo, bem na rua, ali onde tem aquela passagem, que eu fico pensando assim, vai acontecer uma desgraça, uma espécie, não nossa, não é nativa, tá? É exótica. Então assim, a gente precisa de um manejo de árvores, com certeza, mas nesse plano a gente precisa pensar no Ribeirão, porque a gente está tendo obras importantes que estão piorando o volume, não de água, o volume de lama. E essa lama, quando chega ali onde é a feira, fica com mau cheiro, atrapalha o comércio agricultor, não sei que parte desse comércio também pode ter invadido alguma parte da preservação. Alguma coisa tem que ser feita em relação a isso, eu concordo plenamente com a senhora. Eu vou me apresentar de novo para vocês não ficarem bravos com algumas respostas que eu dar. Sou cursado em engenharia ambiental, trabalho no CPAUS, que é uma coordenadoria dentro do licenciamento ambiental que faz estudos de obras públicas, estudo de impacto para obras públicas. O Mário e a Carla trabalham na Nesses 4, que é licenciamento de indústrias, e a Rafa, geóloga, também no licenciamento ambiental, suporte geológico. Dito isso, fora deste trabalho que eu citei, a gente coordena